Boa noite, amigos do YouTube e todos os meus seguidores de antes e outros canais e também agora no TikTok, né? Peço me seguir aqui também no YouTube e com muita alegria, muito prazer, a gente está começando essa live aqui de hoje, né? Isso nos traz só contentamento, né? Porque fazer o que gostamos é a melhor coisa que existe. E não tem uma pior coisa que existe de ter que fazer o que não gostamos, né? Mas no mundo é assim, né? Hoje nós vamos falar acerca dos segredos da vida, certo? Ontem não deixamos de colocar um pouquinho dela, né? Mas hoje nós vamos dar aqui uma continuação do que podemos fazer, quer dizer, poder fazer nós podemos tudo, né? Agora depois é que vem os resultados, né? Então, principalmente para quem está no engano de achar que pode fazer tudo. Poder pode, depois bancar as consequências, não é? Então, segredos da vida. Eu quero começar falando com os jovens, né? Os jovens do nosso país, que use certos cuidados. Por exemplo, nunca mostre o que sabe a não ser necessário. Certo? Só se houver necessidade para você ficar expondo o que sabe, né? Porque às vezes já aconteceu isso comigo na prática. Eu mostrar algo que sabia, mas não tomei decisão em fazê-lo imediatamente, eu passei para outras pessoas que tinham mais condições até financeiras do que eu. Não vou nem citar o que, porque eu caí nessa várias vezes, né? E a outra pessoa que ouviu de mim pegou e construiu aquilo que seria o meu futuro, certo? E você que é jovem, você está no começo, você está no mais gostoso da vida, onde o mundo parece ter outra cor e tudo quanto você vai fazer, você não deixa de pôr uma certa confiança que você é o certo, né? Mas não é só o jovem que faz isso. Os velhos, né, idosos, de média idade, todos cometem esse erro, né, de passar para o público tudo que sabe, ou não havendo interesse, eu acredito até que não devia passar nada, você entendeu? Porque enquanto tiver só com você, vai gastar neguinho de adivinhar, hein? E isso você pode ter certeza que não tem esses adivinhões. Eles podem até te seguir e pelo seu meio de colocações das coisas, ele começar a entender algo que você tem para expor, certo? Então, e aí é que vem o problema. Passar algo de nós para alguém é se for necessário e que venha trazer
lucros para nós. Ao contrário, fingir que é mudo é uma boa dosagem. É legal, muito bom. Porque ninguém vai saber fazer aquele, entendeu? Aquele tecido dos seus projetos, mudar o rumo dos seus pensamentos. Ou seja, fica sem jeito de alguém importuno se meter na sua vida. E você que está começando, né? O jovem tem muita inteligência, tem muitos deles que são muito criativos, mas falta muita experiência. Um jovem não consegue saber o que o idoso passou na sua vida. Às vezes tem um idoso que está bem de situação, assim, legal, adquiriu bastante bens, né? Se um jovem olhar para ele, pode até pensar que aquilo ali tudo foi fácil. E às vezes não. Teve que usar a criatividade da época. Era mais difícil até em termos ferramentas. E então teve uma certa dificuldade, viu? Para chegar. Mas o jovem ainda está vivendo um paraíso da sua vida, que a juventude é uma maravilha, né? Desde que não seja já tendo nascido, às vezes, já com uma doença, uma coisa assim, né? Porque aí tem muitos deles que estão já em sofrimento, né? Tudo que temos por dentro só saberão se falarmos. O que você tem por dentro, planejou, passou o seu dia fazendo planos, às vezes deitado em sua cama, fazendo planos para o próximo dia, e o que vou fazer da minha vida semana que vem, até o ano que vem, como que eu vou estar. Isso é só seu, viu? Sendo bem montado, pode interessar alguém. E você não sabe as cartas na manga que esse outro alguém tem acerca do que você tem por dentro, que até então só você sabia. E era um segredo só seu, certo? Então não podemos ficar propagando algo que temos a fazer, que já planejamos. Muitos caíram por causa disso, viu? E não podemos saber o íntimo das pessoas. Assim como ele não vai conseguir descobrir, só se adivinhasse o que você tem por dentro planejado, algo talvez maravilhoso. Ele não pode saber se você não falar, não é? Nem tente descobrir o que ele tem por dentro se ele não quiser te falar também. É um jogo essa situação. Você não tem como adivinhar o que tem no íntimo das pessoas, assim também como ele não tem como saber as coisas que você planejou ou está planejando para o seu futuro, certo? Várias consequências acontecem. Ou ele ficando sabendo, ele faz primeiro do que você, se ele achar que é interessante, porque às vezes ele tem condições financeiras mais avançadas, melhor. Ou, se ele tiver alguma coisa contra você, ele já está ensinado, já foi passado para ele tudo, até como atacar, para que não dê certo.
E ele, não sabendo nada, já disse tudo, não sabe nada. Ah, mas eu tenho umas coisas para fazer, mas eu tenho medo do fulano aí, porque tal. Mas eu estive pensando, ele não sabe nada a meu respeito. Oh, coisa maravilhosa, hein? Nada a meu respeito. E aí? Ele fica falando sozinho, tentando adivinhar. Né? Eu não estou falando isso contra os meus irmãos no mundo, não. Não. Eu estou falando isso porque essas pessoas existem. Certo? E se existem, nada melhor do que você se preparar contra as adivinhações, a maneira com que ele tenta arrancar de você, até conversando com você. Louco para ver você guiado no rumo do despenhadeiro. E às vezes você não sabe. Mas é todos assim, então tá difícil, hein? Não, não é todos assim. Porque há algo em nós também que impede de chegar de alguém que está pensando bem a nosso respeito. Mas não podemos acreditar em primeira instância. Aí gasta um pouquinho de espera até que venha você ter o máximo de certeza que essa pessoa interessa pelo seu crescimento. Ao contrário, para ficar em dúvida, será que ele vai estar a meu favor ou contra? É melhor você ficar fora das duas coisas. Desse a favor aí ou contra. Porque você vai usar o será. Será que ele está a meu favor ou ele está contra mim? Ou ele está querendo só saber das minhas coisas para propagar o contrário? Mas por que eu estou falando isso, hein? É porque o mundo está se tornando cada vez mais difícil de se viver nele. Certo? Aquele avanço ao bem próprio tomou o direito da própria pessoa deixar escapar um pouquinho para você. Ele quer tudo. O mundo está ficando assim. E agora tem que usar aquela, até um pouco de brincadeira que usa aí no meio público aí, né? As cartas da manga. Quando você for fazer qualquer coisa, jovem ou mais idosos, não fale tudo que você sabe, deixa para você uma reserva, a carta da manga, porque se algo vier a dar o contrário, você tem como se escapar. Esse é o mundo que estamos vivendo nele, viu? Tudo que for fazer, não fale, faça. Claro que é bem pensado. Quando você pensar em fazer uma coisa, fale não. Só se houver necessidade. Você vai comprar produtos para fazer isso e tal. Sabe por quê? Isso já aconteceu comigo. Eu consegui inventar um aparelho que ele tinha 5 utilidades e não gastava energia, certo? Não vou nem tocar aqui o que era esse aparelho. Mas você podia fazer vitamina, você podia amassar o feijão sem destampar a panela. Alguém gosta dele bem guardadinho, né? E as mulheres queimam a mão todinha naquele negócio ali, né? Esse não. Esse que eu inventei, não. A panela tampada e o feijão cortava todinho. E por isso que o povo me chama de louco, né? Eu até que, ironicamente, aceito. Como eu vou cortar o feijão sem destampar a panela, ô maluco? Brincadeira, viu? Pois é.
Aí eu peguei todas as peças inventadas por mim, cortada, desenhada por mim, e levei numa grande fábrica, porque eu queria aquelas peças de material especial, né? Que também não vou citar aqui de que, né? Qual era o material. E essa firma tinha condições de fazer todas as peças que eu tinha desenhado. E já tinha cortado, e fiz o primeiro, e funcionou. Certo? Aí eu desmontei tudo e levei só os pedaços. Aí eu cheguei lá e disse para ele: quanto que você me cobra na firma, o dono da firma, viu? Só não vou falar o nome da cidade por ética também, viu? Senão eu falava até o nome da firma. Por quando você faz 200 peças de cada dessas que eu trouxe para você? 200 de cada uma daquelas peças. Não era um bom resultado para a firma? Era um bom resultado. Sabe o que ele me respondeu? Todas as minhas lives, todas as coisas que eu falo, é algo que tem conteúdo. Eu falo por experiência de vida, que eu passei a minha vida toda lutando, estudando, tentando descobertas. Embora, né, cheguei em algum lugar, mas não cheguei aonde queria, né? Ainda estou lutando ainda para chegar, porque eu só desisto. Essa palavra eu tenho ódio dela, desistência, só depois de morto, como diz o povo, que eu também nem acredito que tem morte. Aí, ó, tá vendo? O povo vai dizer aí, viu? O cara disse que não morre não, é louco, né? Não, eu creio de uma maneira um pouquinho diferente, é porque tem dia que eu sou tão feliz que eu faço essas coisas como tivesse aí junto com você, batendo aquele papo, certo? Então, ele pensou, disse, olha, como é muitas peças, eu vou te cobrar um preço razoável, mas eu vou te dizer uma coisa, eu só faço essas peças para você. Ele sabia que na cidade só tinha ele ali que tinha condições de fazer aquilo para mim, que a cidade não era grande. Se você me contar, depois dessa coisa toda aí que você vai juntar, que eu nem sei como você vai juntar isso, o que isso vai fazer na realidade? Eu disse para ele, olha, eu vim te trazer umas peças para você fazer para mim, vou pagar o preço, e não para te contar o que eu vou fazer com esse negócio. Qual o seu interesse aqui? Ele falou, se o meu interesse é que se você não falar o que é isso aí, eu não vou fazer as peças para você. Eu juntei todas aquelas peças, coloquei na bolsa e fui embora para minha casa. Certo? Sabe por que eu estou falando isso? Jovem, você vai encontrar muitas barreiras pela frente e o mundo seu hoje não tem nem como comparar com o mundo que eu vivi e que muitas pessoas viveram no passado. Certo? Os verdadeiros cientistas viveram naquela época. Fazer as coisas tendo todas as ferramentas, coisas que até robôs estão fazendo aí, isso é muito fácil. Agora, fazer as coisas quando não se tinha ninguém que tivesse as coisas que você precisava na época, e pessoas faziam umas engenhocas, como se diz, e funcionava. Isso é que é ser cientista. Cientista até dentro da medicina. Daquele tempo não tinha esse tanto de doença que tem hoje, e era curada com o quê quando surgia alguém doente?
usando plantas. Sabia o nome, sabia os efeitos e aplicava no doente, e o doente sarava. É mole? Pois é, mas o mundo que vocês vivem hoje está mais fácil num ponto e difícil demais em outros pontos. Porque as pessoas querem ser cada vez mais inteligentes do que os outros. E isso atrapalha até ele na sua inteligência. E você, às vezes, é barrado por causa de pessoas assim. Certo? Então, quando você for fazer uma coisa, não fale não. Faça. Comece. E se puder ser meio escondido assim, é bom. Deixa para mostrar o produto quando você já tiver feito. Certo? Então, o que eu estou fazendo com essa live de hoje? Preparando o mundo que estamos dentro dele e ele está acabando de chegar. O mundo dirigido por extraordinários seres, de uma capacidade invejável. E o mais difícil é acreditar que esses seres existem. Muitas pessoas me chamam de louco, certo? E se eu disser que hoje eu tive o prazer de ver com os meus olhos aqui um extraterrestre hoje. Eles não gostam de ser fotografados, mas ainda a gente arrumou um jeito, certo? Mas não vou mostrar ainda. Eu vou fazer uma coleção, assim como eu disse ontem, farei uma réplica da nave dos extra que entrei nela. Não sou capaz de fazer, né? Claro, uma que voa, né? Mas a réplica até a desenhei. E disse mais, para falar de extraterrestre tem que ter pelo menos alguma coisa que você mostre a eles que você já os conhece. Porque ao contrário, vai ficar nisso. Alguém me disse, bem que meu pai falava que tinha outros mundos, os cientistas viram, vai ficar nisso. Toda a vida nisso. E nós não podemos ficar nisso. Porque eles não vêm nos fazer o mal, mas eles vão dirigir essa galáxia por um certo tempo, até que haja nela evolução, certo? Que os seres sejam mais evoluídos. Porque quando alguém assassina outro, ou mesmo não alcança seus objetivos, vai dando tudo errado, é porque ainda não evoluímos. Que o evoluído, ele não precisa perguntar, ele não precisa ficar fazendo pesquisas, ele simplesmente faz. É isso. No emprego diante de todos, com ações sem muitas palavras, deixe que os outros julguem. No seu emprego, por exemplo, você não tem satisfação a dar nenhum funcionário, a não seja que tem que trabalhar em conjunto, né? Ali a única satisfação que você deve é ao seu patrão. Que para ter um bom patrão, você tem que ser um bom funcionário. E para um patrão ter um bom funcionário, ele tem que ser um bom patrão. Porque senão,
Ele pode despedi-lo, mandar embora, né? Mas talvez vai mandar uma pessoa que era tão útil, né? Que o defeito não está só do lado do considerado pequeno, está também do lado que já alcançou, né? Falando menos, aprendemos mais. Quando nós estamos em reuniões, falar o menos que pudermos e tentar descobrir os outros que estão falando e nós vamos aprender. Porque aprendemos muito mais com o erro do que com os acertos. Viu? Pessoa que vive procurando só os acertos para aprender, ele pode até aprender a fazer o que ele quer. Mas o dia que vier um erro, ele pode ser derrotado pelo erro porque ele não aprendeu de onde vem, como pode acontecer o erro. E ele não vai, ele aprendendo mais com o erro, claro, não estou colocando que alguém sai por aí errando. Estou falando para não desprezar coisas que alguém fez errado e se deu mal. Porque dessa você tira um xerox e você não vai ser maluco de cair nessa, não é? Viu aí como é que aprendeu? Agora, no que está acertando, você vai e cai de maduro, como se diz. Eu vou tendo certeza, porque aqui é o certo, porque todos acertam aqui. Mas você pode um dia falar assim, todos acertaram, de menos eu. Você está vendo? O erro maior cometido que existe é quando acreditamos que tudo dá certo, não vai dar errado nada. Esse é o maior erro. Porque você não preparou caso não venha dar certo. Um pobre fica rico, é uma maravilha para ele, mas deixa um rico ficar pobre, para você ver. Ele sabe viver na bonança, mas ele não sabe viver na pobreza. Alguns até se matam quando recebem aquela notícia ruim pelo um economista, balanço de fim de ano. Ô, meu amigo, você está quebrando. Alguns procuram logo uma corda, né? Se não pensar direito, ele faz isso. Quantas vezes eu vi isso acontecer, pessoas se matarem porque perdeu tudo que tinha. Ele não aprendeu a viver a outra parte da moeda. Ele não aprendeu a viver a vida ruim. Então agora, quando ele saiu de uma boa, ele caiu lá dentro. Ele, é mesmo que pegar ele e jogar no inferno. Agora pegar o pobre que acha que já está no inferno e jogar, como eles consideram, que eu não vejo o inferno assim também, não é? Mas pegar um pobre no inferno, vamos usar essa palavra, e jogar para dentro de uma vida legal, é o mesmo que tirar do inferno e pôr no céu. Mas também o rico sair do céu, que ele considera ir entrar no inferno, que é do sofrimento do pobre, ele se mata. Ou então a vida dele perde o sentido e ele vai viver jogado por aí, certo? Ele não sabe viver. Viveu tão bem que esqueceu de viver, certo? Então é isso. No comparativo, nunca mostre sua defesa ao seu oponente antes de quando for necessário. Vamos fazer essa comparação aqui. Você vai ter que encarar alguém numa luta. Você já passou para ele todos os seus sistemas de defesa. Você não precisa mais de ataque. Você não precisa mais de ataque. Para quê? Se você já deixou o seu oponente sabedor
de como defender os golpes que você vai contra ele, não adianta mais nada, né? Hoje nós só vamos até os 35 minutos da live, viu? Então, porque ainda tem um pouco aqui ainda, que eu faço um piloto, as minhas palavras são, de repente, eu falo do que já sei com a vida, mas às vezes tem que fazer um piloto, é um modelo de todas as pessoas que trabalharam de radialista, para poder, que a cabeça às vezes não cabe tudo, não é? Na escola, mostra o professor fazendo o que sabe na hora das respostas. Não adianta você ficar mostrando, ó, eu faço assim, faço aquilo, faço pá, pá. A hora que o professor é agora que é a hora da verdade. Então é nessa hora que você tem que mostrar o que você sabe realmente, ou o que você aprendeu com o mesmo professor que vai te fazer as perguntas. Certo? Então, porque falar é fácil, difícil é mostrar na prática, né? Não aos seus colegas da escola, sabedoria pode virar bullying, sabia? Você começa, digamos, mesmo que você seja inteligente, realmente, né? Olha, eu faço isso, a minha nota, sabe quanto foi que eu ganhei em matemática? Eu só ganho de 9 acima. Hoje, por exemplo, eu ganhei um 10. A professora me ama, o professor me ama, por eu ser inteligente. Tá vendo aí? Mostre isso para o professor, certo? Porque você mostrar isso para os alunos, vai acontecer bullying. Eles vão ficar revoltados, porque nem todo mundo vai ter uma cabeça como a sua. E ele vai ficar ou com inveja ou nervoso de ver você exibindo a sua sabedoria. Você viu aí? Coisas simples, mas que devia estar sendo ensinado nas escolas, evitaria tantas mortes, tantos bullies que acontecem em sala de aula. É pequeno demais, não é? Isso não é interesse. Para que falar isso, não é? Para quê? Meus amigos, Ronaldo Martins, eu não aprendi as coisas, não lutei tanto na minha vida, simplesmente para mim. Porque eu queria ter um mundo diferente desse, onde alguém diz que sabe e não sabe nada, onde tem muita gente que tem alguém dizendo que não sabe nada e que esse realmente sabe quase tudo. Esse mundo eu não queria ter nascido nele. Porque é muito triste quando você vê alguém que está cheio de inteligência, mas só porque nunca chegou a ser famoso é abandonado. Não, nem mexe com isso aí, se fosse sábio, ele estava rico. Às vezes tem alguém que não está rico porque alguém não deixou. Pegou o que era dele. Exatamente. Ou o atrapalhou no seu combate figurativo dentro da vida, atrapalhou os seus planos, roubou a sua alegria, roubou o seu direito de viver, e ainda queria que você tivesse essas coisas e ficasse famoso, né? A fama hoje, num mundo como esse, está sendo alcançada por pessoas que não merecem. Não merece ter fama. Porque a fama que eu conheço é dentro do caráter, é dentro do bom coração. E eu quero aqui fazer as minhas considerações finais,
agradecendo os meus seguidores que me sigam também no YouTube, viu? Temos a live todos os dias, viu? Até 35 minutos, né? Como hoje, por exemplo. E me despeço. Que Deus abençoe a sua casa, toda a sua vida, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.